Olá, oitavo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Nós iniciamos o módulo 4, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui na apresentação para vocês. Então, vamos lá. Nós já iniciamos esse módulo, né? Falamos um pouquinho da ficção, do futuro, a respeito do consumo consciente, tá? Então, só um minutinho. Vamos lá, só um minutinho, que eu acabei abrindo o livro errado. Acontece, né? Então, lá na página 12, nós falamos um pouquinho a respeito dos conflitos do Lucas, né? Aquele rapazinho consumista que gasta toda a sua mesada e acaba tendo que depender do irmão para emprestar o dinheiro para ele, né? E esse irmão ainda acaba fazendo uma chantagem, né? Com ele, cobra juros mesmo. Então, assim, Lucas já não sabe mais o que fazer, né? Pronto, agora sim. Ele fala do problema dele com dinheiro, né? Ele fala da questão desses conflitos com o irmão, como é que pode o irmão ganhar a mesma mesada, sobrar, ele ainda consegue emprestar para o Lucas as juros, olha só. Ainda conta tudo para o pai, né? Então, nós ficamos de fazer a página 13, tá? Vamos aqui, ó, ler Os Papéis de Lucas, uma história real, tá? O texto lido é baseado em uma história real, a do adolescente Lucas Medeiros Bom Jardim, gaúcho de 17 anos, que em 1997 viajava para Gramado com amigos quando o carro no qual estava bateu em um ônibus de turismo parado no acostamento. Esse acidente causou a morte de Lucas. A mãe de Lucas decidiu doar todos os pertences do filho, a fim de evitar lembranças que só aumentariam a dor da perda. Em meio a esses pertences, ela encontrou um diário em que Lucas escrevia poesias, pequenos textos e confissões, como a que nós vimos, tá? Depois de ler todo o diário, uma tia mostrou os escritos a uma amiga livreira, que era amiga do escritor Júlio Emílio Braz, a quem pediu que lesse o material. O que começou com um favor à amiga resultou no livro Os Papéis de Lucas, que nada tem de especial, segundo o autor Júlio Emílio Braz. É apenas a história de um adolescente normal, como qualquer outro, sonhador e com medo do mundo. Talvez seja isso que torne tão interessante, principalmente para os adolescentes, tá? Então, infelizmente, aconteceu esse acidente, né? E o Lucas faleceu. Aí deixou como lembrança esse diário, tá? Os conflitos que você imaginou encontrar no texto se confirmaram após a leitura? Então, é sim, né? Já vem o título, as confissões do Lucas, né? Os conflitos do Lucas e acaba se confirmando. O texto ele vai sendo, ele foi apresentado o tema, né, na introdução e ele vai ampliando quais são esses conflitos, tá? Em sua opinião, o que teria motivado Lucas a escrever um diário? Bom, gente, um diário ele tem como principal objetivo o próprio escritor expor seus sentimentos, né, as suas vivências, as suas experiências, tá? Então, provavelmente, ele quis escrever
por esse motivo, até para poder desabafar, né? Alguns psicólogos, eles até recomendam que a pessoa escreva em diários, tá bom? Então vamos lá. Nesse trecho, Lucas expõe os conflitos que vivencia por causa de seu consumismo. O que você acha da postura dele diante de seus gastos? Ah, ele já está incomodado, né? Ele já não aguenta mais ter dinheiro. Ele fala, poxa, peraí, eu tenho que mudar essa postura, né? Essa postura só de comprar, de consumir, tá bom? Agora vamos para a interpretação e escrita. Quem quiser fazer, dá uma pausa e depois ver a correção, tá bom? No início do diário, Lucas afirma que, embora ele e seu irmão recebam o mesmo valor de mesada, a dele sempre acaba antes. Por que isso ocorre? Então, porque o Lucas ele não administra muito bem esse dinheiro, né? E ele tem uma necessidade de consumir, de comprar maior do que ele precisa, né? Ele gasta mais do que é necessário. Bom, a quem Lucas atribui a culpa de seu consumismo? Ele é muito engraçadinho, né? Porque ele acaba atribuindo essa culpa à mídia, né? Que faz propagandas, que parece que entra na nossa cabeça e só fica compre, compre, consuma, tá? Ou seja, sempre passando adiante essa questão da necessidade de você adquirir algo que você nem precisa, tá? Que nem é necessário. Considerando o apelo publicitário, você acha possível resistir ao consumismo? Bom, é difícil, né? Porque é um apelo muito grande. É propaganda, propaganda. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente também encontra muita propaganda. A gente vai ler uma notícia, tem propaganda. Então, a gente está sendo motivado o tempo todo a consumir, né? A gente tem que ter um senso crítico e ver do que realmente a gente precisa, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui com a página 14. Aqui, ó. Ao final do relato, Lucas expõe sua opinião sobre mesada e consumo. O que ele conclui, gente? Ele não quer mais depender financeiramente do pai, né? Ele mostra, ele revela o desejo de ter o seu próprio dinheiro, de trabalhar, né? Ou seja, conquistando o emprego, ele conseguiria conciliar a escola e o emprego, tudo para ter o seu próprio dinheirinho, tá bom? Qual é a sua opinião sobre o fato de o pai de Lucas não o deixar trabalhar? Que contribuições isso pode trazer para Lucas? Vamos lá. Vivendo valores. Para conseguir lidar com o desejo de adquirir e consumir produtos desnecessários, é preciso ter consciência financeira. E antes de comprar, pensar se aquilo é realmente necessário. É uma reflexão, né, gente? É você parar, pensar e analisar. Será que eu preciso disso tudo mesmo? Será que eu estou comprando só o que é necessário? Eu acho que ninguém vai sair mais o mesmo depois desse capítulo, não, né? Eu creio que será criada uma reflexão. Vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vê o quanto o estudo é importante, né? E uma vez que essa pessoa ela se dispõe a trabalhar, é muito complicado, porque ela não vai poder se dedicar integralmente aos estudos, né? E isso acaba, essa conciliação ela é muito complicada, até para um adulto, né? Que muitas vezes tem a necessidade de trabalhar, mas também faz uma faculdade, tá? É aquilo, mais tempo para os estudos é uma formação escolar mais adequada, né? É o que eu estou falando. É você conseguir estudar, fazer os seus trabalhos, né? Uma vez que eu vou trabalhar, e o meu cansaço, né? Físico, mental.
Eu não vou me dedicar, eu acho que a preocupação do pai dele vem dessa questão, tá? A respeito do narrador dessa página de diário, responda as questões a seguir. Como ele é classificado? Narrador personagem ou narrador observador? Como foi falado, gente, esse narrador ele está relatando as suas vivências, experiências, sentimentos, né? Então, dessa forma, ele é um narrador personagem. Ele está contando a sua própria história, tá bom? Por que foi usado esse tipo de narrador? Porque o diário relata suas próprias experiências, né? As experiências do Lucas. É uma característica do diário ser narrado em primeira pessoa, tá? O narrador personagem. Ele conta a própria história, né? Conta e participa, claro. É a história dele, tá bom? Então, aqui, ó, a respeito do tipo de registro empregado nessa página de diário, responda as questões a seguir. O registro é formal, mais de acordo com as normas gramaticais, ou informal, o que se aproxima da oralidade, né? Que tenta reproduzir a nossa fala, gírias, abreviações. A gente viu que esse registro ele é mais informal, tá? Se ele está escrevendo num diário para ele mesmo, para relatar suas próprias experiências, ele não tem que se preocupar tanto, né, com as normas gramaticais, tá? Então ele usa, né, algumas gírias. Então vamos seguir aqui, ó. Então o registro é informal, tá? O registro usado é coerente com a situação comunicativa apresentada? Sim, né? Pois o diário estudado configura uma situação íntima em que o narrador dirige a si próprio, tendo por isso mais liberdade para escolher qual é o registro, né, que ele vai usar. Foi o que eu falei, olha, ele usa expressões mais descontraídas como me leva, no bico, trocados na mesada, cala a boca, saco cheio, né? Que seria até um termo mais pejorativo, bronca. Mas é aquilo, ele está escrevendo para ele mesmo, não precisa se importar com isso, tá? A mídia, ó, levava né, o Lucas no bico. O relato de Lucas apresenta os fatos de forma linear ou é registrado livremente? Então, ele é registrado livremente, pois o narrador apresenta os fatos de acordo com aquilo que ele se lembra, tá? Até a gente pode voltar lá na página 12 e perceber o seguinte: ele não faz uso de data, tá? O que é muito comum, né? No diário, tá bom? Se vocês quiserem voltar lá para analisar, deixa eu voltar aqui para a gente analisar isso. Isso não é muito comum no diário, né? Aqui, ó. Ele já começa escrevendo. Claro que com o uso das reticências, eu entendo que foi tirado, né, um trecho anterior, e foi colocado só esse daqui. Mas como eu disse, um diário, ele começa com uma data. Então, por isso que ele foi registrado livremente, porque ele não usou datas, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 15, ok? Para a gente fazer na nossa próxima aula. Então, eu vou encerrar mais uma aula, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima, tá? Tchau, tchau.